Que alegria grande poder estar aqui para mais um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um curso introdutório da Bíblia. O assunto de hoje é o maior profeta e o homem mais importante já nascido de mulher. Ouça como o Novo Testamento apresenta esse homem. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Essas pessoas confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa é a apresentação de um dos personagens mais importantes da Bíblia, João Batista. Não confunda com o apóstolo João, autor do 4º Evangelho e do livro do Apocalipse. João Batista foi o homem mais importante já nascido de mulher. Jesus disse que ele foi o maior profeta que já existiu. Poderíamos dizer que Moisés foi o maior de todos os profetas, porque todos os outros pregaram sobre o que Moisés escreveu. Mas, de acordo com Jesus, o maior profeta já nascido de mulher foi João Batista. Isso de acordo com ninguém menos do que Jesus Cristo. A vida de João Batista foi descrita rapidamente nos 4 evangelhos. Por que ele foi tão importante, hein? Primeiro, ele não foi apenas o maior profeta, mas também o último dos profetas. Ele apontou para um homem que vinha caminhando numa estrada empoeirada, hoje chamada de Terra Santa, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o último profeta messiânico que, literalmente, apresentou ao povo de Deus o seu Messias. João também foi um grande pregador. Antes de um pregador como Billy Graham ir para uma cidade, é necessário que se mostre que essa cidade se concentra aí uma grande população e que, na hora certa, o povo vai comparecer. Às vezes, uma equipe trabalha na preparação desse evento com 2 anos de antecedência. O interessante é que o grande pregador João Batista não procurou os grandes centros. Ele foi para o deserto, para o sul de Jerusalém. Hoje, se você visitar Jerusalém, poderá fazer um passeio de ônibus para o sul de Jerusalém. Depois de viajar algumas horas, o guia vai mostrar para você a região do Jordão e o local onde João Batista pregava. Os 4 evangelhos relatam que todo o povo de Jerusalém e da Judéia caminhava até aquele lugar, que fica a uma distância de pelo menos 2 dias de caminhada. Por que eles faziam isso, hein? Porque os fariseus e os saduceus deixavam seus muitos livros e rolos para irem até lá. Certa ocasião, Jesus lhes fez essa pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Afinal, o que vocês foram ver, hein? Um profeta? Este é aquele a respeito de quem está escrito: ele prepara o teu caminho diante de ti. Dá para imaginar um pregador que pregasse tão bem que toda a população da cidade grande saísse para o interior só para ouvi-lo? Imagine, o pregador ficava lá no deserto e toda a população saía da cidade e ia para o interior para ouvi-lo. Ele deveria ser um pregador e tanto, hein? Pois João Batista era assim. João Batista era forte e musculoso e só tinha 31 anos quando terminou sua obra.
Ele tinha um peito peludo e usava roupas de pele de animais. Talvez o comentário de uma pessoa que o ouvia seria assim: já faz 1 ano que ouço sua pregação, estou muito impressionado. Gostaria de ser batizado e de me tornar membro da igreja dele. Sabe como João Batista responderia a isso? Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista era esse tipo de pregador. Deus tinha dado a João Batista uma missão. Ele deveria apresentar o Messias. Sua tarefa não era simplesmente apontar para Jesus e dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que preparar o caminho para o Messias. Ele foi como uma estrada pela qual o Messias viajaria. Essa foi a função de João. Essa foi sua missão. E foi exatamente o que João Batista fez. João disse que um dos sinais de sua grandeza era que ele terminaria o seu trabalho onde Jesus começaria o dele quando viesse. João Batista batizou o povo com o chamado batismo do arrependimento, o qual, veremos no final do Evangelho de Mateus, não era exatamente como os batismos de hoje. Quando Jesus fez o grande comissionamento no final do Evangelho de Mateus, ele chamou seus discípulos para que batizassem. Aquele batismo não era o mesmo que o batismo de João. João pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando as pessoas se arrependiam, João as batizava. João Batista foi um homem que cumpria um papel cumprido quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus apareceu, ele tinha apenas 31 anos e era o maior profeta já nascido de mulher, e o homem mais importante também. Um dia, enquanto João estava batizando, avistou um homem tão jovem quanto ele. Quando João viu Jesus, ele disse: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas o outro jovem responde: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João, então, batizou esse homem jovem, e quando fez isso, o Espírito veio sobre esse homem jovem em forma de uma pomba. João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba, Deus, o Pai, falou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Qual o significado do batismo de Jesus? O seu batismo é uma das crises de Cristo. O batismo de Jesus não foi como o meu, nem foi como o seu batismo. O batismo de Jesus foi o início do seu ministério público. Quando alguém é eleito presidente da República, ocorre uma cerimônia de posse. Nessa cerimônia de posse, o novo presidente faz um discurso. Jesus começou seu ministério com uma cerimônia de posse. Entretanto, o locutor do discurso foi o Deus Todo-Poderoso. E esse discurso de posse foi muito curto. Deus simplesmente disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O seu batismo foi a cerimônia de posse do seu ministério de 3 anos, que começava naquele momento. E nisso é que nós estamos interessados. No seu ministério, muito explorado nos 4 evangelhos. Esses 3 anos de ministério de Jesus começaram com o seu batismo. O batismo de Jesus é seguido por outra crise de Cristo. Jesus vai para o deserto e é tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. Ele não foi levado para o deserto pelo diabo. O Espírito o levou ao deserto e no deserto Jesus se confrontou com Satanás. No deserto, Satanás o tentou 3 vezes. O ataque de Satanás sobre Jesus teve 3 níveis. No primeiro, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ao que respondeu Jesus: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Outra vez o diabo o levou a uma montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus respondeu, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Qual o significado dessas crises de Cristo e da tentação de Cristo no deserto? Bem, em primeiro lugar, precisamos ver a tentação de Jesus Cristo no deserto como outra batalha entre o Filho de Deus e Satanás. Essa não é a primeira vez que eles se confrontam. Se você acompanhou conosco o estudo do Velho Testamento, deve se lembrar que no 3º capítulo de Gênesis conhecemos um homem que foi chamado Filho de Deus. Nos últimos versículos de Lucas capítulo 3, onde encontramos a genealogia até Adão, Lucas refere-se a Adão como o Filho de Deus. Eles são as duas únicas pessoas nas Escrituras que são chamadas de o Filho de Deus. Adão significa homem. Esse Adão, de Gênesis 3, era o homem de Deus. Deus formou o homem e esse homem era o que Deus tinha planejado que fosse. Esse homem foi chamado de o Filho de Deus e seu nome era Adão. Adão foi colocado num jardim e foi tentado por Satanás. Só que Adão perdeu essa batalha contra Satanás e desde então estamos vivendo sob as consequências dessa derrota. O primeiro filho de Deus não passou no teste da tentação. Quando Satanás tentou Jesus, sabia que Jesus estava em jejum havia 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas jejuam por 40 dias seguindo um certo padrão. Por exemplo, não comem durante o dia, mas fazem uma refeição ao final dele. Jesus estava jejuando há 40 dias. Isso mostra o limite que o ser humano pode ir sem comida. Jesus estava com muita fome quando Satanás disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus, hein? Está escrito. É interessante observar que Jesus respondeu ao tentador citando as Escrituras. A tentação de Adão e Eva nos capítulos 3 de Gênesis e a tentação de Jesus nos Evangelhos têm alguns paralelos interessantes. Se pensarmos um pouco da tentação relatada no capítulo 3 de Gênesis, chegamos à conclusão que ali a questão básica foi colocar a parte física em primeiro lugar e a espiritual em segundo. Deus criou o homem interior e o homem exterior. No capítulo 2 de Gênesis, lemos que Deus pegou aquela forma de barro e soprou nela o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Esse processo de criação de Deus resultou no homem exterior e no homem interior. Por toda a Bíblia lemos que o homem interior é a dimensão mais importante porque o interior é eterno. A dimensão interior do homem é a parte que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso a Bíblia nos exorta a valorizar o homem interior. Portanto, o homem espiritual é mais valorizado do que o material, o físico, o homem exterior. A primeira tentação de Jesus é essencialmente a mesma que Adão e Eva enfrentaram. Só que os evangelhos nos mostram que o Filho de Deus não caiu no engano. Se um homem realmente quer viver, ele não sobrevive só de pão, só para satisfazer suas necessidades e impulsos físicos. Se um homem quer realmente viver, ele deve ouvir a palavra de Deus, entendê-la e obedecê-la, e assim ele viverá. Em Gênesis 3, Satanás levantou a questão. Foi isso mesmo que Deus disse? Adão e Eva responderam. Deus disse, não comam do fruto, do contrário, morrerão. E aí Satanás respondeu, certamente não morrerão. Você está vendo como a palavra de Deus foi questionada e desafiada e acabou não sendo obedecida. O homem caiu. A questão é, se você quer viver, a palavra de Deus mostrará como. O objetivo da Bíblia é que nós tenhamos vida. Foi assim que Jesus respondeu à primeira tentação. Jesus tinha um desafio, se é que podemos pensar em Jesus tendo um desafio. Afinal de contas, ele tinha nascido de uma mulher, tinha irmãos, vivia num lugarejo chamado Nazaré, e as pessoas o conheciam. E um dia ele acordaria e diria a todos, eu sou Deus com vocês. Eu posso parecer homem, mas não sou um simples homem. Eu sou Deus em carne. Pois olha, Jesus enfrentou esse desafio. Como ele contaria para as pessoas que era Deus, hein? Satanás tentou Jesus pela segunda vez assim,
Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Como você pode perceber, Satanás também cita as Escrituras e Jesus, mais uma vez, responde com as Escrituras. Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Nunca vamos esquecer quando fomos levar nossa filha caçula para o seu primeiro ano na faculdade. Sua intenção era estudar línguas e ela se inscreveu para alemão, francês e hebraico. Enquanto fazíamos sua matrícula, eu pensava, até que não seria má ideia chamar o chefe do departamento de línguas e dizer para ele: Essa é a nossa filhinha caçula e gostaríamos de ter uma palavrinha com o senhor sobre ela. Ela não gosta de prova, fica muito nervosa e por isso gostaríamos de pedir que o senhor não aplicasse nenhuma prova nela enquanto estiver estudando por aqui. Vocês acham que ela seria aceita na escola? Agora imagine então se nós disséssemos para ele: Olha, nossa filha tem uma facilidade muito grande para línguas. Na verdade, ela já estudou 5 anos alemão e fala muito bem. Inclusive, gostaríamos de aplicar um teste no chefe do departamento de línguas para verificar se ele é bom o suficiente para ser professor dela nesse curso. E agora, hein? Será que ela seria aceita? Jesus estava dizendo para Satanás: Quando um homem se matricula na faculdade da fé, não é ele que tem que testar a Deus. Não, ele não tem que testar a Deus. É Deus que vai testá-lo, quando e como quiser, porque é assim que funciona o jogo da fé. De onde tiramos a ideia que podemos testar Deus? Ou que Deus tem que nos provar alguma coisa? Essa foi a essência da segunda tentação de Satanás. Para entendermos como Satanás tentou Jesus pela terceira vez, devemos compreender a mensagem presente em toda a Bíblia. Muitas e muitas vezes essa mensagem pode ser sintetizada em uma frase: Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não é fácil, mas também não é complicado. Se Deus estiver em primeiro lugar, ninguém mais fica em primeiro. Pronto, simples. Quando Satanás tentou Jesus pela terceira vez, ele atacou justamente essa questão: colocar outra pessoa que não seja Deus em primeiro lugar. Mas, pela terceira vez, Jesus respondeu com as Escrituras, dizendo: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se você serve a Deus, não pode servir a mais ninguém. O Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, como outra pessoa vai ser meu pastor também? Será que dá para minha mulher ser o meu pastor? Os meus pais. Se eu for adulto e meus pais disserem: Não, você não vai para o campo missionário, nem vai ser pastor. Quem é meu pastor nesse caso? Deus ou os meus pais, hein? Essa questão é enfatizada nos ensinamentos de Jesus. Um exemplo disso é o texto de Lucas capítulo 14, do versículo 25 a 35. Nesse texto, Jesus está dizendo que devemos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, que ele deve ser mais precioso do que tudo que possuímos e até mais importante do que nossa própria vida. Esse é o ensinamento de Jesus e foi assim que ele combateu o diabo. Jesus disse: Deus em primeiro lugar, sempre. Quando Jesus repreendeu Satanás nesses 3 níveis, Satanás o deixou. Mas creio que Satanás tentou Jesus nesses 3 níveis durante todo o tempo em que Jesus viveu na terra. Creio que Jesus sofreu esse ataque constante e incansável de Satanás. Qual é o significado dessas crises de Cristo? Os teólogos questionam. Ele poderia ter caído em tentação? Será que enquanto Jesus estava sendo tentado no deserto, Deus estava lá na janela do céu assistindo a tudo e pensando: o primeiro Adão não conseguiu. Será que esse consegue? Você acha que era assim? Não. De acordo com os teólogos, Jesus jamais teria caído. A pergunta seguinte é: então por que ele foi tentado, hein? Existia uma história de uma ponte ferroviária que tinha acabado de ser construída e seria testada. Os ferroviários colocaram 2 trens nos 2 sentidos da ponte e puseram força total nas locomotivas que passaram sobre a ponte fazendo tudo tremer. Enquanto os engenheiros e as autoridades assistiam ao teste, um menino puxou a camisa de um dos engenheiros e perguntou:
Ei, você acha que ela não cai? O engenheiro deu uma batidinha no seu charuto e trovejou para o menino. Claro que não. Então o menino perguntou outra vez. Então por que vocês estão testando, hein? O engenheiro rugiu. Para mostrar que não vai cair. Foi muito importante Deus demonstrar, logo no início do ministério de Jesus, que ele não cairia. Graças àquele que é poderoso para impedi-los de cair. Jesus Cristo está vivo no planeta Terra. Mas onde ele está, hein? Os magos perguntaram, onde ele está? Onde ele está? Se você é seguidor de Jesus Cristo, ele está dentro de você. Você não sabe que seu corpo é templo de Cristo? É o nosso corpo que ele vive. E essa é a sua única esperança de glorificar a Deus. Aquele Cristo que foi tentado, mas não caiu, será que ele pode me impedir de cair? Claro que sim. Se eu confio nele e estou andando com ele, ele pode me impedir de cair. Ele pode me mostrar como reagir às tentações de Satanás. Satanás está sempre nos tentando nesses 3 níveis, porque ele está sempre tentando nos fazer colocar o físico antes do espiritual. Ele está sempre soprando para nós. Não espere que Deus teste você. É você quem tem que testá-lo. Essa é a estratégia de Satanás. Ele diz isso. Não espere que Deus teste você. É você quem tem que testá-lo. A terceira tentação nos coloca de cara com o inimigo das nossas almas e do nosso relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. Não é sua mãe em primeiro lugar, nem sua esposa, ninguém. Também não é a segurança financeira, mas Deus. É nisso que Satanás está sempre nos testando. É assim que Satanás rouba de nós o melhor de Deus. O pior inimigo do melhor é o bom. Se Deus quer que você seja um médico missionário, Satanás não vai tentar você a roubar um banco, não. Ele vai tentar impedir que você vá ao campo missionário, colocando à sua frente uma situação boa. Ele pode soprar pensamentos do tipo, nós também precisamos de um médico muito bom por aqui mesmo. Para que ir ao campo missionário? Fique aqui. Eu tenho que finalizar o programa de hoje, mas deixo com você a seguinte pergunta. Você já colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ele quer ser o primeiro lugar da sua vida. No próximo programa continuaremos nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Até lá.